Maravilha. Estamos todos aqui. Então tá bom. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Data Centrics Talks, que é esse nosso espaço para debater tecnologia, debater mercado, reunir especialistas para que nós possamos falar um pouquinho sobre tendências de mercado, debater tecnologia, debater perspectivas e reunir empresas para fazer perguntas, para nós possamos ter um espaço para fazer essa reunião de tendências e também debater aquilo que é importante para que nós tenhamos esse momento de, de encontro de especialistas para encaminhar algumas questões que, por vezes, circulam nas nossas mesas de debate e nós não temos espaço para onde encaminhar. E aqui é um momento que nós estamos buscando refletir essas questões e direcionar da forma como nós podemos, encaixando os especialistas possíveis nesses momentos. E na manhã de hoje, nós temos, então, o prazer de trazer alguns especialistas para falar sobre IA generativa no setor financeiro, que é uma pauta que já vem há algum tempo sendo debatida frequentemente e que nós queremos aquecer um pouco mais na manhã de hoje. E para isso, nós temos o prazer de ter conosco o Leonardo Maciel, que é o CTO da Datacentrics. Bom dia, Léo. Assim que tirar do mudo. Bom dia, gente. Tudo bem? Ótimo. Bem-vindo, Léo. Obrigado. Temos também prazer de ter conosco o Felipe Lira, que é o Sales Engineer, nosso parceiro da TD Synnex. Bom dia, Felipe. Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estar conosco, Felipe. Um grande prazer. Temos também o Felipe Rezes, que é Head de Expansão, trader do Grupo Ável. Bom dia, Felipe. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia a todos e bom dia em especial à audiência que vai conhecer um pouco mais sobre essa IA que está disposta a ouvir um pouco mais sobre isso. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco. Eu sou Rodrigo Figueira, trabalho na área de contratos e parcerias estratégicas da Datacentrics. Estou aqui hoje para fazer a mediação entre esses três especialistas, cada um na sua área, para nós falarmos então sobre IA dentro do segmento financeiro, falando um pouco sobre prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, como a tecnologia então pode favorecer a prevenção a esses riscos que hoje se avizinham a esse mercado, que é muito sensível a essas questões e que nós todos precisamos ter um pouco de atenção dentro desse segmento. E nós, como fabricantes, como compradores de tecnologia, como fornecedores de tecnologia, podemos contribuir nesse segmento com o nosso olhar, com a nossa atenção para questões tão significativas como essas. Então, o Datacentric Talks tem essa expectativa de debater essa questão, de ouvir especialistas e de sair daqui com reflexões importantes com relação a esse tema. Então, como é que nós organizamos esse momento da manhã de hoje, que na verdade é uma grande roda de conversa, mas que está dividida, essa roda de conversa, em três primeiros blocos. Esses blocos vão ser três blocos, primeiramente, mais expositivos, para que nós possamos, ao final, ter um momento de perguntas e respostas. E esses blocos expositivos, eles estão construídos em alguns momentos. Um primeiro momento com o Felipe Rezes, falando um pouquinho de mercado, falando sobre prevenção à fraude e sobre PLD, mostrando para nós um pouco como é que o mercado, então, está enxergando essas questões. Fraude no mercado financeiro,
a experiência dele dentro do sistema financeiro, como é que está enxergando fraude, prevenção à lavagem de dinheiro e o uso da tecnologia pelas instituições financeiras como uma aliada em questões como essa. Na sequência, nós vamos passar, então, a uma visão do Felipe de Lira, como a AWS, então, tem oferecido soluções para trabalhar essas questões tecnológicas para tratar fraude, prevenção, lavagem de dinheiro e outras questões relacionadas à segurança, à governança, trazendo também a visão AWS com cases dentro desse mercado que possam contribuir dentro de um contexto também de inteligência artificial para prevenção às questões relacionadas à fraude, às questões relacionadas à segurança dentro desse mercado tão regulado e tão sensível, para que nós possamos enxergar assim, bom, é um mercado que é sensível, é um mercado regulado, é um mercado atacado, mas onde existem soluções que podem ser utilizadas para que ele não seja tão sensível e tão atacado. E por último, e não menos importante, o Léo Maciel vai fazer uma amarração disso tudo, mostrando uma solução prática de alguém que está fazendo entregas diárias dentro desse mercado com um protótipo de inteligência artificial, fazendo uma entrega prototipada de inteligência artificial para a prevenção à lavagem de dinheiro, mostrando aqui ao vivo como é que nós poderíamos fazer um produto, ainda que prototipado, mas com muito potencial para atacar a lavagem de dinheiro. E mais do que isso, a gente pode imaginar, se nós atacamos lavagem de dinheiro de forma prototipada, dessa forma com inteligência artificial, o que nós podemos também fazer para outros mercados, no sentido de prevenir fraude. Esses 3 blocos vão ter a duração ao total de 45 minutos, e na sequência nós vamos ter em torno de 15, 20 minutinhos para perguntas e respostas, onde o Felipe de Lira, o Felipe Rezes e o Léo vão estar disponíveis para fazer esse bate-papo com todos os participantes, que é a parte, claro, mais importante, que é isso que faz o Datacentric Talks. Essa roda de conversa, esse aquecimento, essa troca, esse espaço de construção que é com todos vocês. Então, na sequência, já passando diretamente para a parte que nos interessa, vamos conversar com o Felipe Rezes. E aqui com uma pergunta norteadora, que é já para aquecer a nossa conversa, Felipe, que é o que mudou na tua visão? Tu é um profissional de mercado, está atuando no mercado financeiro, está dentro de uma instituição financeira, e aqui a gente quer a tua visão super agnóstica de quem está atuando na ponta de uma instituição financeira. Então, a gente traz uma pergunta aqui que é uma pergunta provocativa para a nossa audiência. O que, na tua visão, mudou no cenário de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro nos últimos anos? E, na tua visão, como é que a tecnologia vem apoiando as instituições financeiras? Bom, Rodrigo, já nos cumprimentamos ali dando um bom dia. Essa pergunta ela é um tanto quanto interessante, porque eu não sei a idade de todos aqui presentes, mas quando me vem à mente a palavra lavagem de dinheiro, me vem um homem ali, 34 anos de idade, uma maleta de dinheiro na mão, entrando num banco, por volta das 2 da tarde, tomando um chimarrão, talvez como o Rodrigo. E essa é uma imagem que muitos têm sobre lavagem de dinheiro, né? Uma maleta, um homem ali numa certa idade, talvez uma barba tão bonita, tão bem cuidada quanto a do Léo. Mas, na verdade, o que eu vejo acompanhando a linha de frente de uma mesa de operações, hoje eu trabalho como head de operações na mesa de day trade, de expansão, é que se resume em 2 palavras, que seria camuflagem e volume. Hoje, as pessoas elas não vão mais com dinheiros no banco e depositam ela, ou melhor, se fazem isso, fazem absolutamente dentro dos limites dos centavos para não acionar nenhum tipo de órgão regulador ou nos limites dos números das casas decimais para não estar com a regulamentação, o nome ali dentro da CVM ou dentro dos órgãos que ali atuam. Pessoas elas não estão mais fora do sistema, e sim elas estão dentro do sistema.
Quando eu digo dentro do sistema, não é que o sistema é corrupto, tá? Mas é que elas pegam uma camuflagem, um volume muito alto, e atuam ali dentro. Então, o que mudou nesse cenário, Rodrigo, é que assim como a gente está automatizado, cada vez buscando mais resultados com menos pessoas, a fraude, a lavagem de dinheiro, ela vem atuando cada vez mais nesse ponto de camuflagem no volume. E para dar um exemplo bem assim, que a gente possa tocar, possa entender um pouco mais, eu vou dar um exemplo que, graças a Deus, eu nunca vi acontecer na minha mesa. Graças a Deus, sou muito grato a ele por isso, até porque eu senão teria que seguir as normas, que às vezes a gente acha que é um freio, que na verdade é um cinto que atua na nossa situação, né? Na segurança. Mas tem uma operação muito normal que acontece, e que eu quero exemplificar para vocês, que vem acontecendo desde que o pregão Viva Voz mudou, tá, Rodrigo? Que essa é a tua pergunta, né? O que mudou no cenário, que é a operação Zé para Zé. É uma operação no mercado financeiro, onde eu, por exemplo, posso comprar uma ação com baixa liquidez. Vamos pegar um código aqui normal, uma ALO3, por exemplo, tá? É um ticker da Bolsa de Valores. Eu compro numa ponta, eu faço uma operação apostando na queda na outra ponta, e no final da operação eu vou ter um resultado positivo e um resultado negativo. Essa operação, ela nada mais é que a operação Zé para Zé. E no final eu emito uma DARF, pago o dinheiro está limpo. Eu hoje aqui tenho mais de 2 bilhões de negócios acontecendo na Bolsa. Como é que eu, Felipe, vou pedir para um funcionário meu ficar acompanhando todas as operações? É humanamente impossível. Além disso, está numa sala coffee, distante daqui, não tem como eu acompanhar. E aí, para a gente seguir isso, e respondendo a segunda parte da tua pergunta, a gente tem que entender que a tecnologia vem para apoiar as instituições nesse novo cenário e não para atrapalhar. A resposta para esse acompanhamento todo é a inteligência artificial, focada em comportamento das pessoas. Ou pessoa que está fazendo uma fraude, que ela está lavando um dinheiro, que ela está atuando de uma forma ilícita, ela tem um comportamento ali trabalhando. E por isso que a gente tem entendido cada vez mais que nos últimos anos a tecnologia vem para apoiar esse modelo e não para ser um freio, e sim um cinto de segurança, Rodrigo. Maravilha. E é porque, na verdade, é aquilo que nós controlávamos, né, Felipe? Humanamente, era aquela mesa, né? Falando aqui em Bolsa de Valores, mas isso serve, eu acho que para o banco, eu acho que serve para qualquer instituição financeira. Aquilo que nós aqui, CPF, nós fazíamos, né? Manualmente, isso parou de fazer. Não é mais o cara com a malinha do dinheiro, com a cuia do mate na mão ali fazendo, que a gente fazia no olho o controle, não conseguimos mais fazer. Eu acho que as fraudes estão mais sofisticadas, elas estão cada vez mais complexas, e a gente está precisando de sistemas também mais sofisticados, porque as fraudes estão mais subterrâneas. É isso que eu consegui entender, né, Felipe? Exatamente. Na verdade, eu preparei eu gosto de números, né? As fraudes digitais de lavagem de dinheiro aumentaram em 79% no Brasil. Ou seja, esse é um número assustador, né? ele não acontece mais dentro da engenharia. Se a gente for até para o crime, digamos assim, o assalto à mão armada, o assalto, o latrocínio, enfim, esses números também caíram. Sabe por quê, Rodrigo? Porque o criminoso, a pessoa que está com a má índole, ela não comete mais o crime de forma física, é 100% digital. Isso é um crime interessante, até para a gente entender. A gente está falando aqui, modéstia à parte, de crimes, né, que acontecem, que são fraudes. Então, as pessoas estão no digital e a gente tem que ter boas armas para nos defendermos disso. E essa é uma pergunta, claro, que aqui eu não quero te pegar no contrapé, mas assim, pegar pela tua experiência, a gente não combinou essa pergunta, mas na tua visão, nós temos aqui em torno de 70% do aumento dos crimes digitais, né? Será que as instituições financeiras, e aqui a gente está falando de qualquer instituição financeira, a gente não está falando só de banco, a gente não está falando só de corretoras de valores, a gente está falando também dos pequenos bancos, a gente está falando das cooperativas de crédito, nós estamos falando das financeiras, a gente está falando de fundo de previdência, enfim, de qualquer instituição financeira. Será que essas instituições financeiras
aumentaram a sua segurança, prevenção à fraude na mesma proporção? Na tua visão, tu enxerga isso como um operador do mercado? Com certeza não. Até porque, é assim, Rodrigo, quem faz o mercado hoje são pessoas mais experientes, vamos assim dizer, tá? E essas pessoas mais experientes, elas estão acostumadas com a maleta prata entrando no banco. E elas já têm por si só um certo bloqueio para utilizar a tecnologia. Muito mais quem confiar na tecnologia. Imagina eu confiar uma multa, que pode ser na casa do bilhão, em uma tecnologia. Se eu mal confio numa tecnologia para enviar uma mensagem de texto. Exato, eu acho que ainda as pessoas têm no imaginário, né? Talvez, claro, eu acho que as grandes instituições, os grandes players do setor financeiro ainda têm um preparo maior, têm uma estrutura maior, né? Talvez estejam mais preparados, mas existem aquelas instituições que ainda não conseguiram se preparar, ou talvez não tenham a visibilidade, não tenham o recurso, e achem que, e talvez seja um grande acho aqui, para fazer investimento em prevenção à fraude, se precise do investimento financeiro também muito grande, muito pesado, quando a gente pode se fazer um investimento em prevenção bastante razoável para se fechar essas portas e tirar a imagem assim do homem com a maleta Com fazendo certeza, lavagem de dinheiro da cabeça, né? com certeza. O sistema, as fraudes mudaram, o sistema de proteção também tem que mudar. Por isso eu entendo que a DCX toma muito bem a atitude de trazer os principais players do mercado para uma conversa, um bate-papo franco, sem nenhum tipo de pitch comercial, para a gente conseguir desenvolver e melhorar juntos isso no mercado. O mercado financeiro ganha hoje, tá, Rodrigo? Maravilha, maravilha. Felipe, fica por aí, a gente volta contigo assim no final ali nas perguntas e respostas, certamente vai vir alguma coisa, né? Essa tua experiência para nós é importante porque tu tá no coração do mercado, né? Tá vivendo isso na ponta todo dia, certamente tem as tuas histórias aí os relatos, né, do mercado todo dia de algum tipo de Sim, fraude. Então, por hora, muito obrigado. E eu queria agora ver o nosso outro Felipe, que vai agora entrar na tecnologia mesmo. E aí, Felipe, agora o Felipe delira, falando um pouquinho já de tecnologia mesmo, assim, dentro dessa perspectiva tecnológica, Felipe, delira do cuidado técnico, né? O que é indispensável, assim, para a tecnologia, para a gente começar a tratar de dados reais? Porque aqui o que o Felipe Rezes nos falou? Ó, a, o golpe, a fraude, a lavagem de dinheiro, ela sofisticou, ela não está do lado de fora, ela não está vindo dentro de uma mala, ela está lá no subterrâneo do bit, ela está sendo feita de uma maneira muito complexa. Então, que tipo de cuidado técnico indispensável a gente tem que ter numa iniciativa tecnológica para operar com dados reais quando a gente está falando, então, agora em segurança dentro de um sistema que é tão regulado e que é tão sensível à fraude? Boa, excelente, excelente pergunta. A gente vai entrar um pouquinho aqui, né? Eu trouxe uma apresentação, não quero entrar aqui no Technicase, né? Então, talvez tenha alguns participantes aqui realmente que entenda mais a parte técnica, mas a gente precisa sempre adentrar aí na parte comercial, a parte técnica, a gente entender os conceitos, então vai conectar bastante aí com o que o Regis realmente comentou e falou. Tá? Então, de toda essa questão de fraude vem aumentando realmente de uma forma gigantesca e a gente vai conseguir entender um pouquinho aqui com essa apresentação. Serei breve, tá? Então, realmente, como as instituições financeiras vêm aplicando o IA realmente com segurança, com controle, realmente com resultados, realmente que é importantíssimo. Então, são alguns slides aqui que eu vou demonstrar, realmente até de uma forma mais concreta, como que a IA generativa vem ajudando realmente todas essas instituições realmente para poder combater fraude, lavagem de dinheiro e principalmente como fazer isso sempre com segurança. Então, como a AWS sempre comenta, segurança é job zero, né? Então, realmente, antes de pensar de montar uma arquitetura, um projeto, a gente vai pensar em segurança. Hoje já não se fala segurança com IA. Não, a IA hoje, realmente, a estrutura dela está sendo em cima ali já da segurança. Então, é importantíssimo esse ponto, esse detalhe, tá?
E até a gente vai analisar aqui alguns use cases aí de grandes bancos que vêm já utilizando IA, que é bem importante no dia a dia. São casos públicos, aqui só um pequeno overview, a gente vai mergulhar um pouco desses conteúdos aqui rapidamente também, o que a gente vai passar por hoje. Então, pelo motor, né, da IA, como que realmente funciona até a transação suspeita. A gente vai entender que não é um processo de mágica, você implementa uma ferramenta, um modelo ali e já começa a utilizar, mas realmente a gente vai entender o processo aqui de como é que funciona e depois até entender como é que a gente vira a câmera ali para aquele analista, assim como o Regis comentou, né? Então ele tem bilhões de operações, realmente tem recursos de pessoas ali limitadas também, que ele não conseguiria fazer toda essa análise, mas como é que a gente entender ali, tendo essa visão do dia a dia, como que ele vem trabalhando, ele vem modificando a sua forma de poder trabalhar, como que a IA vem ajudando eles, e a gente traz já um spoiler aqui, sem sombra de dúvidas, é para muito melhor. Então, a IA não vai roubar o trabalho aí dos analistas, fiquem tranquilos, mas a gente vem para ajudar e fazer muito melhor e mais rápido, de uma assertividade muito maior, tá? Isso aqui realmente é importantíssimo a gente entender. Vem existindo uma mudança da forma do trabalho aí, tá? E, em seguida, também a gente vai enfrentar ali, passar por algumas perguntas, né, que todo o setor financeiro vem fazendo, né, com segurança, privacidade, como que a gente faz isso, como o cloud, ou o modelo ali, on-premise, o modelo tradicional, né, a diferença entre eles. A gente vai passar por alguns pontos aqui bem interessantes, tá? Então vamos, pode-se dizer, por partes, né? Então, por que a mágica aqui, até por baixo aqui do capô também, né? A mágica que ninguém acaba vendo. Então, quando a transação ela acaba entrando, ela não cai direto na inteligência artificial ali no processo. Primeiro, existem regras, né? Realmente regras que são escritas, aquelas políticas que o banco já conhece muito bem, muitos de vocês já conhecem muito bem, até mais mesmo do que eu, né? Então, desde limite do valor ou país de origem, existem filtros ali realmente que precisa ser adicionado e o que sobra ali realmente também tem modelos analíticos, né? Então, que realmente dão nota de risco olhando para padrões de histórico ali para o cliente, tá? E em seguida, então, entrando ali na parte de grafos, tá? Então, aqui, uma das partes, pode-se dizer, mais bonitas ali, é a parte de grafo, tá? Então, enxerga toda a conexão que o humano dificilmente ele conseguiria analisar, realmente é gigantesco isso daqui. Então, tipo de contas diferentes, realmente que aponta para o mesmo beneficiário, né? Então, tem algumas análises ali que o gráfico consegue mostrar. E, por final, ali entra a IA generativa, realmente que ela pega tudo isso, escreve realmente de um português claro, de uma linguagem natural que a gente já conhece, porque aquela operação ela pode ser suspeita. Então, vocês podem até reparar aí no rodapé, a IA ela não decide no lugar do analista. Isso aqui é um ponto realmente importante. Ela monta o caso, ela deixa tudo rastreável e devolve para o analista poder decidir com muito mais velocidade e assertividade. Até na AWS aqui tem um conceito que a gente chama de human the loop. Então precisa do humano no processo, né, realmente de aprovação. Aí ela não vai fazer aquela tomada de decisão, porque a gente sabe aí que existe, pode-se dizer, modelos ou treinamentos que ele pode ter o quê? Alucinações, tá? Então, vai sempre ter um humano, né, nesse processo aí que vocês podem ouvir já falar desse ponto, que é human the loop, o humano no meio do processo. Então, a IA, ela não vai tomar essa ação realmente sozinha. Ela vai processar, ela vai analisar, ela vai recomendar, ela vai conversar com o analista, mas o humano realmente tem a validação final. Então, na AWS, isso não seria uma limitação. Realmente é uma arquitetura ali que você pode desenvolver, realmente vai ajudar muito em todo esse processo. Isso já faz parte do processo de pontos de segurança. Então, também determinando qual recurso, qual pessoa, qual analista que tem permissão para executar ou não executar. Legal? E também porque que isso é importante até pelo regulador, né? Então, toda decisão ela tem algo rastreável, né? Existe uma rastreabilidade aí em todo esse processo. Então, desde quem aprovou, quando, qual evidência. E o Bacen, né, ou o COF, existe realmente decisões de PLD, né, que realmente tem responsabilidade humana para poder identificar, né? E a AWS entrega isso aí para vocês, existem diversas ferramentas. Aqui, né, nosso intuito hoje falar sobre ferramental, como é que funciona ali realmente os motores, mas existe, sem sombra de dúvidas, diversas ferramentas que vocês podem se beneficiar. Legal? Agora, o que isso muda, né, realmente
para quem está na linha de frente. Hoje a realidade do analista de prevenção realmente pode se dizer até com um pouco mais frustrante, né? Talvez o Regis tenha mais experiência aí. Ele passa a maior parte do tempo aí não analisando, mas garimpando dados, né? Abrindo 5 sistemas, diversos sistemas, até mesmo que nunca viu, que diversas telas aí, né? Então parece aquela NASA, né? Diversas telas, poder analisar diversos gráficos aí, copiando, colando, montando um quebra-cabeça, até mesmo na mão, né? Então existe ali realmente até limite, né, humano realmente para fazer toda essa análise. E o resultado é que poucos alertas recebem uma análise ali de uma forma profunda de decisões, acabam variando de pessoa para pessoa, cada analista pode ter ali um nível de profundidade, conhecimento, né, talvez diversas questões e camadas podem divergir ali com determinada análise, né? E com a IA generativa, realmente aqui o jogo ele muda totalmente, tá? Então a máquina ela faz o trabalho pesado de juntar todo esse contexto, resumir os sinais, a entrega, né, de uma explicação pronta. O analista ele deixa de ser somente aquele coletor de dados e passa a ser realmente exercer ali uma função realmente de tomada de decisão muito mais assertiva, né? Que ele já vai ter aquela análise ali na frente dela, tá? E os números aqui do lado mostram, realmente ilustram e mostram ali tudo isso, né? Então, uma redução realmente expressiva no tempo de montagem dos casos, tá? Então, mais analistas por pessoas e decisões muito mais consistentes e auditáveis. E o mais importante aqui é que o especialista ele fica livre realmente para poder focar no julgamento que ele consegue ali fazer, né? Então a gente vê aqui alguns números bem interessantes, né? E aqui, né, a gente chega no ponto que eu sei que pode até estar passando na cabeça de todos aqui, de muitos aqui no setor financeiro. Tá, mas e a segurança sobre tudo isso, né? Que a gente já citou um pouquinho aqui, até você um pouco mais direto, né? Então, a nuvem não é mais um lugar inseguro, né? Que às vezes o que se imaginava, o que falava lá no início, né? Realmente é muito pelo contrário, tá? Então, hoje é um ambiente muito mais controlado que as instituições podem ter, tá? Então, os dados hoje eles são criptografados realmente em todo o tempo, desde o dado que está em repouso até o dado ali que está em trânsito, tá? Então, um pouco mais técnico aqui, mas os dados do banco realmente eles não são usados para poder fazer treinamento de ninguém, tá? Então até uma recomendação de segurança, vocês que trabalham em bancos aí, instituições financeiras, nunca utilizem as IAs realmente de mercado aí, por exemplo, a gente vai dar nomes aqui, o ChatGPT, Claude, colocar isso aí que realmente é público, eles podem ser treinados com os dados de vocês. Nunca façam isso realmente por recomendações de segurança, isso pode ser vazado, tá? Então, com a AWS, né, recomendamos, caso vocês tenham qualquer oportunidade, qualquer dúvida, entre em contato com a Datacentrix, né? A gente vai fazer ali o melhor projeto possível, porque vocês vão fazer num ambiente totalmente seguro com a AWS. Esses dados nunca serão treinados para utilidade de outros parceiros e clientes, nem mesmo da AWS. Isso vai ficar num ambiente totalmente controlado. Isso aqui é importantíssimo ter esse entendimento, tá? Então, muitos já tiveram muitos problemas em questões de compliance, porque teve vazamento de informações que diversos colaboradores e funcionários compartilharam essas informações, né, em IAs públicas. Então, realmente, nunca façam isso, tá? Por motivos aí de compliance e segurança. E vocês teriam ali, sem sombra de dúvida, né? Tem sem sombra de dúvidas ali a revista toda de auditoria, né? Constantemente a gente auditorias e modelos de segurança. A AWS existe diversas ferramentas que vocês podem se beneficiar e utilizar, né? Por exemplo, ali utiliza um CloudTrail, uma das ferramentas que trilha tudo o que acontece ali, fica tudo auditado. E isso conversa ali, né, com as normas que vocês já também precisam cumprir, por exemplo, com o Bacen, LGPD, ou até mesmo talvez da Europa, GDPR, PCI DSS, né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é realmente adotar IA, realmente hoje está muito mais seguro, né, que até mesmo utilizar o modelo on-premise, o modelo tradicional dentro de casa, aí que vocês têm diversos servidores. Então, fazendo isso de uma forma correta, uma forma certa, realmente vocês terão muito mais governança, segurança e terão algo realmente muito mais robusto, tá? Aqui, para a gente poder só fazer um deparo, de fato não é muito correto a gente fazer o deparo em comparação, mas a infraestrutura própria, né, infraestrutura local, tradicional, para versus ali em nuvem. Então, a gente até vai citar um pouquinho aqui sobre realmente valores, né, que talvez aí, afinal de contas, todos aqui somos empresas realmente que precisamos trazer ROI, lucro, realmente não somos empresas aí
de governo, né, que tenha realmente precisamos fazer dinheiro para poder fazer rodar a roda. No final do dia é sobre dinheiro, quanto que a gente está fazendo de retorno sobre o investimento que a gente tem isso. E isso aqui agrega bastante, tá? Então, existe a tentação, né, de muitos aí começar a montar a infraestrutura própria, né, comprar as máquinas ali, colocar tudo dentro de casa. Não, isso aqui está um ambiente mais controlado, mas a gente consegue ver aqui, então, veja até os números reais que está aqui na tela, né? Por exemplo, aqui a gente colocou um servidor, né, de 8 GPUs, um específico aqui, um H100, só para a gente trazer um exemplo, tá? E o que ele usa para esse tipo de carga, né? Aproximadamente ali um custo estimado, né, de 300 a 400 mil dólares só nesse raio aqui que a gente está comentando e falando, tá? Isso aqui pode-se dizer é só a ponta do iceberg, tá? Porque isso aqui vem o quê? Vem energia, refrigeração, a equipe para poder manter, a parte da obsolescência também, né? Então, questão de 2 anos, 3 anos, aquilo ali já está na geração passada, vai se manter ali atual também, precisa fazer upgrades, tá? Então, essa compra aqui dessa infra, realmente ela só compensa se você manter aquilo rodando somente aproximadamente de 70%, 80% da capacidade o dia inteiro, onde realmente não acontece isso, tá? Então, a nuvem se torna o contrário disso. Realmente, você não tem aquele investimento inicial, você paga pelo que você utiliza. Então, ela escala quando tem picos de fraude, volta a diminuir quando não existe isso, tá? Então, como qualquer outra infraestrutura, existem momentos de subida e descida, a gente paga conforme o uso da nossa necessidade. Isso aqui é muito interessante. Dentro do modelo tradicional, você já vai ter que despender de valor realmente muito alto inicialmente para poder ter essa capacidade que você não vai estar utilizando 100% da capacidade. E exatamente esse perfil de cargas de prevenção, elas variam realmente muito, tá? Então, a barra embaixo aqui ela resume, né? Então, abaixo do ponto de equilíbrio, realmente que é o caso aqui que a maioria de vocês pode enfrentar, tá? Então, realmente, tem momentos que existe mais recursos que tem necessidade de mais ou menos, então, a nuvem ela sai realmente muito mais barata no custo total ali, ao final do mês, ao primeiro ano, aos primeiros 5 anos ali, realmente vocês têm um ROI muito maior do investimento de vocês, tá? E começar a pilotar realmente isso aqui é bem, bem interessante. Vocês podem fazer até mesmo alguns testes ali, começar pequeno e escalar depois, tá? E aqui brevemente também, eu quero tirar qualquer dúvida aqui que vocês tenham, tá? Então, até alguns casos públicos aqui, realmente até dentro do site da AWS ali, até mesmo Itaú, né, o maior banco privado aí do Brasil, né? Então, ele roda uma plataforma de machine learning na AWS que atende mais de 3.200 usuários internos, né? Então, realmente ganhando velocidade para lançar a produtividade. Então, cada vez mais vocês vão realmente ouvir falar em bancos aí, tá saindo até muitas propagandas com Itaú, já com o IA, o próprio nosso Nubank, né, um dos maiores bancos digitais aí do planeta hoje, realmente número em maturidade de inteligência artificial, utiliza muito inteligência artificial, outros recursos como a AWS, tá? Então, e realmente aqui ele vem crescendo cada vez mais com a parte de tecnologia, tá? Então são índices aqui realmente gigantescos. E lá fora também, o velho e bom conhecido Mastercard, né, usa serviço de IA e machine learning com a AWS. Então, justamente para detectar, prevenir fraudes em escala global, tá? Então não somente regional. Ou seja, quando a gente fala realmente usar em IA generativa para prevenção, não está propondo só um experimento arriscado, né? Então, as maiores instituições realmente de mercado já estão em produção, já estão utilizando, não estão em POC, que a gente chama ali, que é Proof of Concept, né? Uma prova de conceito, não é algo teste, realmente já está no dia a dia. Tá? Então, realmente importantíssimo a gente conhecer esses casos aqui, realmente são casos públicos, né? A gente depois pode compartilhar com todos ali, a gente dá um Google ali, procurar AWS e os bancos aqui a gente já consegue encontrar facilmente os casos de uso. Né? Aqui também, né, uma demonstração que funciona bem, bem interessante aqui, a solução vem rodando, operando de banco aqui, de banco a banco, é bem, bem interessante. Então, existe aqui 6 pilares, né, que precisam estar de pé, então realmente até uma arquitetura híbrida, tá? Então, aqui alguns pontos que a gente precisa levar. Né? Então, poxa, como que eu estou hoje? O que a gente precisa para poder levantar alguns pontos aqui? A gente vai passar rapidamente por esses 6 pontos aqui, tendo essa arquitetura híbrida, né? Por que a solução
tem que conversar com sistemas legados de vocês que você já tem hoje, tá? Então, talvez vai migrar tudo para a nuvem, não, tenho sistemas legados, preciso conectar isso ao modelo AWS, nuvem, com o modelo legado que vocês têm em casa hoje, proteção de dados, realmente pensada desde o início, desde o começo, para poder não ter nenhum problema futuro, né? Para não remendar algo futuramente, governança e rastreabilidade, né? Então, poder responder quem viu o quê, quando e por quê. Então, aqui a parte de governança é muito importante também, quem tem acesso ao quê. E a escolha do modelo certo, né? Que é um ponto importante. Nem sempre o maior modelo é o melhor, né? Então, existem diversos modelos dentro do mercado, mas muitos modelos aí realmente, até um modelo de menor custo, pode ter uma velocidade muito maior para vocês. Tá? Então, aqui questão em relação a custo e o tamanho do modelo aí que vai ser utilizado. E equilíbrio entre custo e desempenho, né? Como que a gente paga conforme o uso, a gente pode realmente adequar conforme a necessidade de cada cliente, de cada provedor. E a parte ali importantíssima também sobre resiliência, né? Porque estamos falando ali de uma função realmente crítica que não pode parar de forma alguma. Então, existem diversos recursos aqui sobre resiliência, continuidade e recuperação de ponta a ponta. Então, 24/7 aí, realmente funcionando todos os dias, todos os minutos do ano aí, que não pode parar. Então, cada um desses pilares aqui conecta realmente a um processo responsável dentro da instituição. E aqui a Data Center, que sem sombra de dúvidas, pode fazer toda essa análise e ajudá-los, tá? E na prática, realmente, como que vocês realmente podem até começar, né? Então, sem nenhum problema. O caminho, a gente mostra aqui um roadmap, né? Um caminho de baixo risco aqui em 4 passos, tá? Então, o primeiro ali, então, escolhendo um problema bem delimitado. Então, não tente resolver tudo de uma vez só. Então, talvez vocês podem até estar pensando, poxa, isso aqui se enquadra em vários pontos aqui internos, mas não tentar resolver tudo de uma vez. Um bom exemplo aqui teria explicação automática, por exemplo, alertas ao PLD que a gente comentou, né, que tem um escopo claro e dá para medir. Segundo, né, a gente olhar para os dados, né, o que você já tem hoje. Então, qual que é a qualidade desse dado, dos dados ali, né, o que precisa ser integrado? Porque a gente fala, se os seus dados estão ruins, se entra lixo, sai lixo. Se a qualidade do dado do outro lado muito melhor, tá? Então, importantíssimo, como que estão os dados hoje? O terceiro, mapear os riscos, né, e definir desde os indicadores, os KPIs, né, como que vocês já vêm fazendo ali com diversos processos com o IA. Montar, né, uma prova de conceito, realmente em curto prazo, realmente até pode sair de uma forma gratuita, né, existe recurso da AWS, conversem aí com o time da Data Center que eles vão te ajudar nesse processo. E até o que está na caixinha azul ao lado direito aqui é o pulo do gato, né? Uma prova de valor, né, bem feita, né? A prova de conceito APOC, né? Entrega realmente resultado real de um risco controlado. Vocês vão ter uma métrica, vão conseguir escalar isso futuramente. Realmente que vai trazer muito mais segurança. Realmente vocês vão até conseguir justificar os custos ali para os próximos passos, escalar essa operação. Então, realmente começar pequeno, evoluindo, começar de verdade, mas levando segurança ao máximo. Legal? Como eu falei, eu não ia demorar muito aqui, falei bastante, mas para fechar, né, o convite aqui realmente é bem simples. Tá? A gente não espera que ninguém saia aqui, né, já desse webinar aqui, realmente colocando em produção. Já quero começar essa manhã. Calma, né, vamos bater um papo. O primeiro passo aqui realmente é entender qual que é o momento hoje de vocês, da instituição hoje de vocês, e para isso a gente oferece aí esse diagnóstico inicial desde maturidade de adoção com IA, com a Data Centrics. Tá? Então, nesse diagnóstico, a gente ajuda a identificar os problemas certo por onde iniciar. Tá? Então, existe todo um processo para isso. E olhe os dados que vocês têm, realmente desenhe esse caminho, esse processo, para ter uma prova de conceito realmente muito mais concreta para a gente escalar futuramente. Então, é uma conversa aqui até mesmo sem compromisso, tá? Então o time da Data Science fica à disposição, juntamente com a AWS e TD Synnex. Eu quero agradecer, tá bom? Qualquer dúvida aqui, estamos no chat. Obrigado pela atenção. Obrigado, Felipe. Realmente é isso, né? Eu acho que é um processo, agora falando com todos, né? É um despertamento. O objetivo também da nossa conversa aqui é um despertamento, é um entendimento. Olha, puxando um pouco novamente, antes de passar para o Léo,
a fala do Felipe Rezes lá no início. 70% no aumento de fraudes no mercado financeiro nos últimos anos. Então, claro, e a gente fica pensando, bom, eu preciso de uma solução que ela seja de altíssimo investimento, de altíssima complexidade, essas soluções elas estão fora do meu alcance, somente ao alcance dos grandes players, seja no sistema financeiro, que é o nosso foco aqui, ou para quem seja de uma outra indústria, somente ao alcance dos grandes players. E isso acaba ficando numa prateleira de segunda prioridade, a gente vai jogando para baixo do tapete e os problemas vão se avolumando e nós vamos deixando essa pauta fora do nosso radar. Não. Então, o objetivo aqui, com essa fala do Felipe de Lira, é o despertamento. Não vamos começar amanhã. É o despertamento da pauta, o aquecimento da pauta, essa nossa agenda aqui, e o objetivo do Datacentric Talks é esse. É nós termos o despertamento. O Felipe Rezes trouxe a problemática. O Felipe de Lira trouxe, olha, nós temos, como já diria o Claudio Miro, ex-centroavante do Inter, a solucionática, né? Com o perdão do neologismo, assim, mas tive que trazer o filósofo Claudio Miro aqui, né? Perdão do Trouxemos a bairrismo. solucionar. Tive que trazer o futebol, né, Léo? Ainda que um colorado, mas tive que trazer o finado Claudio Miro aqui, né? Mas temos a solução, existe a solução e a solução está ao alcance de empresas de todos os níveis. A solução. E eu acho que aqui, Léo, entra a tua fala, né? Nós temos aqui um protótipo que mostra o quanto uma solução que embarca AWS, no nosso caso, com IA, consegue fazer a substituição, aquilo que nós teríamos que ter uma quantidade humana impossível para atender de pessoas, impossível para atender aquele rastreio de transações subterrâneas complexas que hoje uma instituição não daria conta, capaz de analisar sem substituir o humano que vai lá, como disse o Felipe, ele vai analisar, é o humano no loop, ele vai analisar, mas quem vai rastrear é a IA. Ela rastreia, o ser humano analisa. E aqui a gente mostra como isso é possível. E aqui eu queria passar a bola para ti para mostrar esse protótipo. O quanto, com simplicidade, mas com profundidade e com seriedade, a gente consegue entregar isso para o mercado. Passa a bola para ti para tu falar um pouquinho sobre isso, pode ser? Pode ser. Eu estava ouvindo os Philips falando, né? E estava passando um filme na minha cabeça aqui, principalmente de histórico. Eu brinco que na minha carreira eu vim dos dois setores mais críticos da vida, vamos dizer assim. Eu vim do setor da saúde, eu trabalhei durante alguns anos no setor da saúde e trabalhei bons anos no setor financeiro. Ou seja, eu media com a vida das pessoas, media com o dinheiro das pessoas. Ou seja, dois piores momentos, vamos dizer assim, os dois melhores momentos de um ser humano. A gente com o coração e com o bolso, né? E que às vezes o coração está no bolso, né? E às vezes o bolso está no coração também. Então, isso acaba transformando a forma como a gente vê tecnologia em alguns aspectos. E aí, trazendo isso para o mundo mais recente, até o advento da inteligência artificial, poucos anos, a gente não tinha aceleradores tão claros, né? Onde a gente vê equipes hoje que podem desenvolver de forma automatizada, a gente vê cada vez mais pessoas envolvidas com inteligência artificial, usando no seu dia a dia, usando para as tarefas cotidianas. E aí tem uma situação, abrindo uma aspas bem grande aqui, um parênteses bem grande nessa situação, assim, a IA não vai substituir o ser humano. Depende. Ela não vai substituir o ser humano. Ela vai acelerar o ser humano ao ponto de níveis em que a gente, trabalhos repetitivos, trabalhos manuais, cada vez mais serão escassos. A gente vai profissionalizar o ser humano. E o ser humano precisa ser profissionalizado. E cada vez entregue mais ferramentas para que ele possa se profissionalizar cada vez mais. Eu acredito muito nisso, assim. A IA, como o advento de tecnologia, é a mesma coisa da internet, né? Quando a internet ficou popular, quando a gente começou a tratar o e-mail como uma ferramenta de comunicação efetiva em relação à carta, né? Quando a gente parou de procurar nos mapas, né? E a gente começou a procurar no Google, no Waze, um caminho para algum lugar. Então, assim, a IA é esse marco de advento de tecnologia. Não tem volta, né? Usá-la será.
E aí, voltando um pouco no passado mais recente também, eu lembro bem da questão dos sistemas de gestão de riscos cooperativos, enfim, gestão de riscos, aí falando tanto da de riscos de negócio para o sistema financeiro, quanto riscos de negócio, riscos operacionais, riscos financeiros, quanto a gente falando do risco de segurança da informação, né, que as coisas eram muito separadas e ao longo do tempo acabaram se juntando muito. Mas trazendo isso para IA, não existiam sistemas no passado em que tivesse 100% de clareza um envio de um relatório para o COAF, que era regulado, um envio de um relatório para o SISBacen, que era regulado, que tu tinha certeza que aquilo não faltava informação ou não tinha informação demais, né? Era muito específico, as regras cada vez tinham que ser mais, os gráficos tinham que ser cada vez mais específicos, e aí com o advento da inteligência artificial, isso se torna um grande acelerador. Estou trazendo toda essa introdução por quê? Porque a Datacentrix não é uma desenvolvedora de sistemas, em primeiro lugar. A Datacentrix, ela é um integrador, né? Principalmente com nuvem AWS e nuvem Datacentrix hoje, mas principalmente nuvem AWS. E a gente quis mostrar um pouco daquilo que a gente consegue ver que se torna um acelerador. A gente desenvolveu aqui um exemplo, né? O Ítalo, que é com a gente, desenvolveu um sistema, na verdade não um sistema, mas uma interface para mostrar para vocês o quanto com a AWS a gente consegue acelerar sistemas, né? E o quanto que as ferramentas da AWS conseguem trazer cada vez mais informações. Aqui a gente está lidando com dados simulados, não são dados reais, a gente está simplesmente prototipando uma situação. Inclusive, a gente vai deixar esse código disponível no nosso Git, para que qualquer empresa, qualquer pessoa possa baixar ele, estudá-lo, né, e ver como é que a gente aplicou em cima de AWS isso, para vocês verem o potencial, né? E, claro, a gente pode conversar também juntos, a gente pode mostrar para vocês outros caminhos e aquilo que se adapta cada vez mais ao negócio das empresas. Mas o que a gente sente, né, participando de algumas empresas no financeiro e participando do mercado de inteligência artificial, é que há um distanciamento muito grande ainda do que a equipe de negócios precisa e do que a equipe de tecnologia consegue entregar. E esse ato tem que ser cada vez mais diminuído, ele tem que ser cada vez mais reduzido. E quando a gente consegue chegar nessa redução, eu tenho certeza que a gente vai ter aceleradores e vai conseguir entregar informações de forma mais concisa, ao ponto daqui a pouco até de ajudar na regulação do mercado e torná-lo mais simples e torná-lo mais efetivo e mais eficiente. E muitas vezes a gente olha isso, né? A gente se depara com diversos relatórios, a gente se depara com diversas ações, diversas inconsistências, auditorias, etc. E por muitas vezes a gente tem pouca informação, né? E eu tenho certeza que com o advento da inteligência artificial a gente vai conseguir cada vez ter mais informação. Ítalo, se quiser projetar e mostrar para a galera aí um pouco daquilo que a gente construiu, explicar um pouquinho, né, de forma sintetizada aquilo que a gente construiu. Perfeito. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar minha tela bem? Sim. Tranquilo, Ítalo. O áudio também tá bom? Tá ótimo. Então é Ouvimos isso. bem Galera. e te vemos bem. Bom dia, bom dia. Meu nome é Ítalo Serpa, eu sou desenvolvedor full stack aqui na Datacentrix e a nossa equipe desenvolveu esse protótipo para mostrar para vocês o potencial do uso da inteligência artificial generativa no impedimento de fraudes financeiras, seja da parte de golpes relacionados a Pix, seja lavagem de dinheiro. Então aqui tem diversos casos, fraudes na Bolsa de Valores. Então, o nosso sistema ele está preparado para lidar com diversos tipos de casos. Vocês podem observar aqui na nossa interface que existe um botão de iniciar fluxo. Quando eu aciono esse botão, existe um simulador que vai injetar um monte de transações aleatórias aqui no sistema. As nossas lambdas, elas estão fazendo o processamento dessas transações, fazendo a pontuação, fazendo a avaliação do que é arriscado, o que não é, e organicamente vão gerar alertas de erro para a gente. Aqui vocês podem ver que já avaliou 3.300 transações, né? Já achou 89 fraudes nesse período de teste que eu fui fazendo. A velocidade das lambdas está a cada processamento de transação 155 milissegundos e o agente está levando 6 segundos para poder gerar o nosso relatório. Aqui a gente tem o fluxo das transações e os alertas identificados. Aqui vocês podem ver, já tem um exemplo que estava aqui posicionado, o que vem de informações, né? Quais são os fatores de criticidade que geram isso aqui para gerar um alerta, o local, a hora, o embasamento legal para esse bloqueio. Então, o agente ele consegue fazer todo esse levantamento para a gente, isso é muito bom, muito positivo. Então, ele já fala que é a resolução do Banco Central número 142 de 2021, ele passa essas informações para a gente do motivo do bloqueio,
Aqui em cima vocês podem ver que tem vários botões. Através desses botões eu consigo injetar cenários de fraude. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui para poder injetar um cenário de uma compra recorrente atípica. Então, ele está injetando, a inteligência artificial está fazendo o processamento e ele retorna aqui para a gente o problema. 4 transações idênticas de R$ 3.800 no mesmo estabelecimento, em intervalo de 2 horas e 20 minutos. Aí ele diz aqui para a gente o horário das transações, procedidas por compra de 3.450 às 6h45 da manhã. Padrão de repetição anormal, incompatível com comportamento legítimo. Embora o dispositivo seja conhecido, a segurança sugere teste automatizado ou tentativa de estruturação, típico de cartão comprometido. Então, no caso, né, alguém clonou o cartão desse pobre coitado, está tentando fazer compras de alto valor. Então, vamos ver aqui um teste. Eu acho que um ponto importante de dizer, né, gente, aqui, de novo, a gente criou um sistema, né, vamos dizer assim, que ele está jogando em tela. Obviamente, isso aqui é uma ação inumana. Eu não consigo, não vai ter alguém olhando uma tela, né, e fazendo um bloqueio a partir disso. Obviamente, aqui é só uma simulação e algo que a gente está apresentando, mas é o potencial de que a gente poderia fazer. A partir dessa ação, por exemplo, poderia disparar o bloqueio do cartão, poderia gerar um alerta de SMS, de WhatsApp, de SMS, uma ligação, né, poderia gerar o próprio relatório de suspeita de fraude. É uma coisa importante. A gente está falando de fraude, né, que é com certeza uma fraude, não necessariamente com certeza uma fraude, é uma suspeita de fraude, né, após uma investigação, após uma forense, que se define se é uma fraude ou não. Mas existem os gatilhos de que levem a uma fraude. Então, o sistema ele foi desenhado, na verdade, principalmente aqui para mostrar potencial. De novo, existem várias formas de fazer isso aqui depois, de forma mais automatizada, mais organizada, e o cockpit, né, a pessoa que está por trás, os analistas que estão por trás, eles terem mais uma visão tática e executiva daquela ação que está sendo tomada do que essa operacional de bloqueio, tá? Só para deixar muito claro esse ponto. Perfeito. E aqui, nesse caso, por exemplo, que ele estava listado aqui, a gente pode ver um caso de viagem possível, né? Uma pessoa fez uma compra em Porto Alegre e em São Paulo com somente minutos de diferença entre um ponto e outro. Então, cria-se uma viagem possível. Não tem como a pessoa ter se movido tão rápido. Então, ele também coloca aqui a fundamentação. Vamos colocar aqui algum cenário, por exemplo, ó, pegaram a conta da nossa vítima de fraude aqui. Então, vamos injetar aqui o cenário. E poder... esse aqui é o repetido. Então, vamos colocar aqui um golpe Pix. Perfeito. Então, ele injetou aqui para a gente um cenário de golpe de Pix. Então, o que a gente pode ver aqui? Mesmo que tenha sido autorizado pelo titular através de biometria, ele ainda considera isso aqui um risco altíssimo. Ó, o terceiro Pix de R$ 4.800 em menos de 12 horas, todos tendo chave nunca utilizada, destinada à conta aberta 6 dias, precedido de 3 tentativas de login. Padrão de repetição atípico às 11h47, após 2 transferências idênticas no mesmo dia, compatível com um golpe de engenharia social. Então, esse aqui é um golpe também que acontece, que a pessoa ela acaba fornecendo a senha do celular, caindo em algum golpe de phishing, e a pessoa consegue acessar o celular dela, acessa o aplicativo do banco, faz o limpa lá na conta, então ele já consegue pegar. Opa, ele está fazendo transações em um horário atípico para uma conta que mal foi aberta, então isso aqui é conta laranja, provavelmente é fraude, então ele já pipoca como de altíssimo risco. E coloca aqui toda a fundamentação legal para esse bloqueio. Bem aqui a gente consegue ver, inclusive, também, essa parte de payload, que isso aqui já é uma coisa do back-end, né? O que o nosso agente está recebendo para poder fazer a investigação dele. Então, a Lambda, ela verifica nesse tempo aqui de 40 milissegundos, extremamente rápido, verifica, junta os dados, pega isso, manda para a gente e o agente gera o nosso relatório. Então, é tudo muito rápido. O agente está levando aqui 6 segundos, um tempo excelente. Então, aqui temos diversos casos, né? Eu sei que... Eu acho que já passa, pela questão de tempo, passa para o PLD já. Então... Exatamente, porque são muitos casos, né? Mas quem puder puder baixar esse projeto e testar, vocês vão ver, realmente está uma coisa muito completa. Bem aqui, isso aqui são relatórios de monitoramento que utilizam períodos anteriores, então muitos meses para trás, muitas semanas. Então não é igual a nossa análise em tempo real, que enquanto as transações estão chegando aqui, ele já está aqui batendo para a gente o que está acontecendo de errado. Isso aqui já é um monitoramento que não pode ser feito em tempo real.
Então, por exemplo, a nossa sugestão aí do nosso amigo o Felipe Rezes, ele deu essa sugestão, né, desse tipo de avaliação, que é quando o investidor ele vende as ações dele para ele mesmo, para poder fazer formas de manipulação de mercado. Então, esse tipo de prática, ela é criminosa, né? Então, é uma coisa que as instituições financeiras têm que estar de olho. Então, o agente, ele analisa os nossos dados e ele junta esse relatório aqui mostrando qual foram as transferências, quais foram as vendas, né, que foram realizadas. Temos aqui também um caso de possível lavagem de dinheiro, onde a pessoa está fazendo depósitos fracionados abaixo do limiar de R$ 10.000, então ela está sempre fazendo esses mesmos depósitos. O agente monta toda a estruturação, qual que é o indício, qual que são as evidências que ele achou, qual é a base legal para poder fazer essa denúncia. E aqui a gente tem diversos tipos. Então, por exemplo, aqui uma conta de passagem, que é muito comum para quem é golpista, né? Ter uma conta desse tipo. Então, é uma conta que ela tem um saldo pequeno, ele dá o golpe em alguém, a pessoa cai, transfere o dinheiro, a conta é imediatamente esvaziada. E aí, então, o nosso agente ele conseguiu detectar esse padrão de que essa conta está recebendo dinheiro e sendo esvaziada imediatamente. Então, isso aqui é um padrão atípico que precisa ser enviado para o nosso analista poder fazer análise. E tudo aqui muito bem explicado, vai facilitar demais a vida do analista na hora de fazer isso. Deixa eu ver. Apostas de bets com volume compatível com a renda também é uma coisa criminosa que não pode ser permitido que uma pessoa faça apostas, né, em valores estratosféricos. Eles tiveram que criar toda essa lei por causa dos problemas que as bets causaram. Espécies de depósito. Oi. Pode complementar isso, pode complementar. Ok, eu ia realmente só apresentar mais cenários, né? No caso aqui, depósitos em múltiplos municípios, são diversos cenários assim comuns de fraude que é digno de se avaliar. Então, o nosso agente está fazendo esse relatório, tanto retroativo quanto em tempo real, e está tudo disponível para vocês poderem testar. Arrocha aí, Léo. Eu acho que esse é o ponto importante para trazer, né? De novo, nós não somos especialistas no mercado financeiro, né? Nós somos integradores de tecnologia. Nós conhecemos, obviamente, o negócio, nós gostamos de nos aprofundar, principalmente quando a gente está falando desse tipo de negócio. E a ideia era trazer um cenário em que qual o potencial que a AWS tem de montar ferramentas. A gente montou esse mini protótipo aqui em 3 dias, né? E poderia explorar muito ele. Então, a ideia é realmente assim, olha, o quanto a inteligência artificial acelera, né, que esse tipo de análise que é muito difícil às vezes ver no mercado e muito difícil ver nas ferramentas, ela seja incorporada ou nos meus sistemas legado, ou eu consiga ter uma estrutura que possa ser interconectada e usar, né, os recursos de AWS, toda a tecnologia de AWS para fazer, né, aceleração, para fazer cada vez com que os meus analistas trabalhem de forma mais inteligente, né? Hoje a gente vê no mercado, infelizmente ainda, muito trabalho manual, muito trabalho repetitivo, e é compreensível, né, gente? Apesar de ser o sistema financeiro mais maduro do mundo, ele é muito regulado, e ele realmente, e que bom que ele é muito regulado, isso é uma coisa importante de dizer, que bom que ele é um sistema bem regulado, porque cada vez mais a gente está enxergando onde atuar de forma cirúrgica, e não mais aquela coisa, olha, vamos atuar em todas as frentes porque a gente precisa bloquear tudo. Não, a gente tem tecnologia, a gente tem ferramentas, a gente tem modos de fazer isso e ser muito mais assertivo, tá? Então, o recado que a gente queria passar, principalmente data centers, aqui a AWS, né, e a gente tentou intercalar exatamente esse ponto, né? Mostrar um pouco de negócio na prática, mostrar um pouco do potencial de tecnologia, que mostrar na prática, olha, funciona dessa forma. E a gente sabe que funciona bem, né, e poderia fazer. Existem várias ideias, cara, existem várias ideias. Quem tiver mais ideias pode vir conversar com a gente está super afim de evoluir esse programa aqui e jogar ele para o mercado aí de uma forma legal. Mas, de novo, a ideia aqui é que a gente possa explorar cada vez mais os recursos de AWS. Maravilha, Léo, muito bom, Ítalo, muito bom, Léo. Eu acho que aqui a gente, como tu mesmo disseste, a gente mostra o potencial, né? E acende o alerta, né? E quem ainda não está monitorando os riscos, a gente tem como monitorar, e tem como monitorar de uma forma simples, porém profunda, que está ao alcance de todas as empresas, de uma maneira assim, de uma porta de entrada muito acessível, né?
Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, gente, mas eu acho que foi bom para a gente poder explorar um pouco a ferramenta, que é o grande ponto aqui, eu acho, da nossa conversa, porque amarra lá com o início, com o que o Felipe Rezes comentou, depois vem com o que o Felipe Delira recheou, e culmina com a prática. Não adianta a gente ficar teorizando sem mostrar como é que se entrega hoje isso para o mercado de uma forma que atenda a todo mundo. Então, eu acho que a gente passa agora para esse momento de perguntas e respostas, para bater um papo mesmo com os nossos três especialistas, é, de forma bem aberta. Tá? A gente tem aqui o espaço do chat ou o espaço de perguntas e respostas que está aqui no nosso menu, que é o PIR. Fiquem à vontade de mandar as suas perguntas, tanto para o Léo quanto para os Filipes, as perguntas de mercado para o Felipe Rezes, as perguntas de tecnologia, tanto para o Léo quanto para o Felipe Delira, e as perguntas de protótipo, claro, da potencialidade da ferramenta, a gente pode direcionar aqui para o nosso time da Datacentrics. Eu queria começar, se vocês me permitem, com o Léo e com o Ítalo, mais direcionado para o Léo. Léo, aqui a gente viu uma ferramenta que está muito focada para o mercado, para o sistema financeiro, que é o tema do nosso webinar da manhã, mas risco e prevenção à fraude, ele é ampliado. A gente está aqui, claro, focando em sistema financeiro, que é um mercado, de novo, repetindo a nossa fala, regulado, sensível, que é muito foco de fraude hoje, mas muitas verticais de negócios são sensíveis à fraude. A gente não precisa estar utilizando aqui, a gente é capaz de desenvolver uma solução de inteligência artificial que venha prevenir fraude em qualquer vertical de mercado, seja de logística, seja de tecnologia, seja de saúde, seja de qualquer outra vertical que é sensível à fraude. Estou errado ou tu me corrige aí? Não, não. Assim, grande parte do mercado é regulado de alguma forma, seja seguros com a SUSEP, mercado financeiro com a CVM, Comissão de Valores, né? Seja o Bacen, seja a COAF, enfim, todo o mercado regulado, seja o mercado da saúde, com o Ministério da Saúde, com os órgãos reguladores de saúde, enfim, todo o mercado, de certa forma, ele é regulado, né? Seja as empresas privadas, com a Receita Federal e aí por diante. Então, cada vez mais, as empresas têm que estarem preocupadas com segurança da informação, obviamente, LGPD, obviamente, porque são, né, itens primordiais, mas também com a questão dos sistemas que usam. Né? Será que o meu sistema, né, ou será que o que eu uso hoje de sistema, ele está adaptado? Né? Será que daqui a pouco, lá na frente, eu não vou descobrir algum problema muito específico e que eu vou ter que correr atrás, né? O nosso CEO fala, sempre é um dragão dentro do armário, né? Que daqui a pouco ele aparece sem a gente saber. Então, eu acho que esse ponto é importante, que não é só para o sistema financeiro. Obviamente, aqui a gente está mostrando uma coisa muito específica sobre PLD, sobre sistema de fraudes, focada, né, em ações ou de instituições de pagamento ou de mercado financeiro de forma geral, mas eu acho que todas as empresas, elas precisam olhar para isso, né? E não só para isso do ponto de vista de segurança, mas assim, o quanto que inteligência artificial acelera o meu negócio, sabe? O que eu posso fazer com inteligência artificial que eu possa acelerar cada vez mais o meu negócio? O quanto tem trabalho repetitivo dentro de casa que eu posso criar ações, agentes de automação que eu possa usar a inteligência artificial para criar um trabalho repetitivo, transformar esse meu profissional dentro de casa num profissional mais aproveitável, né? Um profissional mais útil. Então, eu acho que esse grande gatilho, de novo, eu falo do advento da inteligência artificial como advento da internet, eu falo do advento do e-mail, eu falo do advento de transformação digital efetivamente, não que só o mercado usa como transformação digital, mas é um marco na tecnologia. E a gente tem que estar dentro dessa onda, as empresas têm que estar dentro dessa onda, porque ela não vai mudar. Então, a gente precisa enxergar isso e tocar isso para dentro de casa, e como executivos de empresas, como executivos de negócio, como executivos de tecnologia, existe isso aqui. Como eu incorporo? Eu preciso incorporar, porque eu não vou ter outra opção senão não fazê-lo agora. Perfeito, perfeito. E eu acho que aí a ferramenta que vem hoje, a gente fala de não por modismos, não por hype, é porque ela tem a capacidade a grande capacidade de processamento de altos volumes de informação com muita rapidez, algo que a gente não conseguiria fazer com os recursos humanos que nós temos e até com recursos tecnológicos existentes à época,
e que agora ela vem com essa capacidade que, enfim, inovadora, já inovadora entre muitas aspas, para nos ajudar nesse processamento. Tá? E com... Eu até complementar assim, e por que eu reforço muito isso da questão? Porque eu enxergo ainda muitas empresas, e a gente tem consultoria dentro de casa exatamente para ver essa questão. Hoje as empresas, elas não avaliam só se eu vou entrar para IA, mas assim, qual IA que eu estou usando, que Exato. ela realmente vai me ajudar no negócio, e quais são os riscos. A gente teve agora, Claude, a gente teve a questão de, 30 dias atrás, um problema que liberou o Fable, se eu não me engano, com o Fable 5, Isso. ele foi bloqueado pelo governo dos Estados Unidos, teve que voltar com o Opus, agora liberou o Opus 5, liberou... Ou seja, as empresas travaram quando mudaram o modelo, simplesmente travaram. Tá, e qual que é o risco de negócio que eu tenho que depender só de uma inteligência artificial ou de depender de um motor de mercado e não depender de uma tecnologia que seja sua? Porque assim, quando a gente está falando de AWS, a gente está falando de uma tecnologia que é da empresa e não é da AWS, porque os dados são da empresa, a tecnologia Exato. que está lá dentro do lado é uma ferramenta, mas a inteligência artificial, ela é o teu novo celular. A inteligência artificial, ela é o teu e-mail. Tu parou, a inteligência artificial é o teu WhatsApp, vamos colocar a ferramenta como um todo de comunicação, mas o WhatsApp, que é o mais popular, ela é isso, ela não vai regredir. A gente não vai ter o orelhão, né, que é o telefone público aqui que a gente tinha no Sul, né, a gente não vai ter mais carta. Carta hoje, o Correios hoje em dia faz entrega de mercadoria, ele não faz mais entrega de carta. Então, acabou isso. E se as empresas não entenderem que inteligência artificial é a sua nova ferramenta, é o seu novo modelo de trabalho, vão ficar para trás. E ficar para trás é perder negócio, é perder tempo e efetivamente quebrar em algum momento. E eu acho que aqui, e aí eu queria, para só enganchar aqui enquanto não vem nenhuma pergunta, e se não vier a gente encerra sem problema. Eu queria com o Felipe de Lira, tá? Porque aqui a gente está dando, que a gente sabe, né, Felipe? E eu acho que vocês têm essas métricas na TD e com a AWS, a grande quantidade de projetos de inteligência artificial que morrem na POC, porque as empresas não sabem o que fazer com inteligência artificial e saiu todo mundo correndo naquele efeito manada. Ah, todo mundo fala em inteligência artificial e tem que entrar no projeto de inteligência artificial. E virou, de novo, vou usar a expressão do hype, né? Ah, IA tem que entrar em IA. Não, não. Aqui a gente está tentando dar um direcionamento muito específico. Olha, vamos falar de prevenção à fraude, estamos falando de sistema financeiro, prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, mostramos o como estamos fazendo aqui, como dizemos aqui no Rio Grande do Sul, estão botando a coisa no brete. Tá? É como ela atende uma necessidade muito específica, de forma muito materializada. O quanto ainda as empresas que não têm esse foco específico estão morrendo na praia por não ter o foco específico utilizando IA e quanto isso representa de dinheiro. Isso é um dilema hoje, né? Eu acho que para dar o primeiro passo que tu estava falando hoje, que olha, não precisa ser amanhã, calma, respira, olha, foca. Esse é um primeiro passo saudável. É por aí? Sim, sim, sem sombra de dúvidas, né? Então, hoje aqui a gente conseguiu passar por todos os processos, logicamente, poderíamos falar aqui realmente o dia inteiro, trazer casos de sucesso, realmente como que é o processo, então, como a gente comentou ali brevemente, né? Então, o cliente aí do outro lado, então, muitos de nós mesmo, todos somos grandes corporações aí, até entender como que está o nosso processo hoje de adoção de tecnologia como um todo, de IA como um todo, realmente queremos utilizar o IA para quê? Para com qual objetivo? Agilizar processo, maior agilidade, realmente é um produto, como hoje a gente viu aqui, algo específico, prevenção, né, realmente questão de segurança, né, um PLD aí, prevenção de lavagem de dinheiro, então a gente viu realmente algo prático no dia a dia. Então, a tecnologia sempre é isso, vai existir um problema de negócio, um requisito de negócio, a tecnologia vem para resolver esse problema, de uma forma realmente de um custo menor, com maior agilidade, maior produtividade, trazendo um ROI maior. Esse é o grande objetivo. A tecnologia que a gente fala é o quê? Ela é um meio para um fim, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa pensar. E a gente precisa pensar também internamente, como é que está hoje, você cliente, parceiro, nós mesmos estamos todos implementando a IA, queremos utilizar a IA, mas para com qual objetivo? Né? Se estamos ali na fase inicial, né? Então identificar esse processo interno ali,
como que está os nossos dados, como eu comentei brevemente também, né? Tem hoje um data lake, como que está a informação, precisa talvez uma qualificação dos dados, uma filtragem, como é que está hoje os modelos de responsabilidades compartilhadas. Então, são vários processos e passos. Não é amanhã que a gente vai começar já a utilizar o modelo e vamos solucionar. Não, calma, né? Vamos um passo a passo, né? Converse aí com o time da Data Centric, né? Converse, procure o Léo, procure o Rodrigo aí. Estamos aqui, sem sombra de dúvidas, à disposição. Então, a gente entender como que está isso na fase. Então, eu falo que eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas é realmente uma mudança de mindset. Como que a gente vai olhar essa tecnologia? A IA já rompeu essa barreira. A gente vê ela no dia a dia. Realmente, muito já utiliza dentro do celular para coisas básicas, mas como que a gente pode utilizar realmente na nossa empresa, na nossa corporação, realmente tendo um ROI maior, investindo em pessoas, mudanças, né, realmente de diversos trabalhos. Então a gente vê que realmente é um processo, existe uma mudança, né? Então, e aqueles que realmente não entrarem o quanto antes aí, realmente pode ficar para trás e realmente negócios realmente irão perder, realmente tem dinheiro na mesa aí sem sombra de dúvidas, né? Esse é o ponto que a gente precisa pensar e focar, né? Muito bom, muito bom. Para fechar, minha gente, aqui eu queria o Felipe Rezes pegar o último ponto dele para a gente encerrar a nossa manhã de hoje. Felipe, falando assim de mercado, na tua experiência aí, de novo, novamente, de quem está na ponta, falando com o cliente no mercado, sentindo a dor, tem limite financeiro para fraude, meu amigo? Olha, eu entendo eu que não. Não existe nenhum limite financeiro, inclusive, acho que eu estou presenciando alguns casos, inclusive hoje no mercado, que não existe limite. Na casa do BI, na casa do TRI, não tem limite para isso. Pensem que o número que você imagina, o mais grande possível, é esse que o sistema vai atrás dele. Eu acho que a criatividade para fraude, né? Isso que a gente tem visto, né? Ela não, também não tem limite, né? Então, por isso que a gente está sempre um passo atrás. Então, se a gente está um passo atrás, a gente tem que mudar essa nossa mentalidade e começar a tentar estar um passo à frente, né? Então, eu acho que a ideia também da gente estar aqui conversando ali, apesar da minha atrapalhação lá no início da nossa conversa, é essa, da gente estar aqui conversando para tentar estar um passo à frente, tentar achar soluções. O que a gente está tentando fazer aqui hoje é buscando soluções para estar um passo à frente. Para que a gente não entre na casa do TRI, para que a gente não entre na casa do BI, para que a gente não entre na casa dos centavos. É para a gente estar estabelecendo esse perímetro seguro dos nossos negócios, preservando os nossos negócios de maneira saudável, com um espaço de diálogo aqui que proporcione isso. Né? Então, eu acho que essa manhã foi uma manhã nesse sentido. É claro que aqui a gente está oferecendo uma possibilidade, uma alternativa possível, com uma solução que nós estamos aqui humildemente compartilhando com todos vocês. Devem existir diversas, mas aqui é a nossa cor, é o nosso sabor, é a nossa criatividade sendo colocada à disposição. Mas mais do que isso, é um espaço seguro para nós estarmos discutindo um passo à frente para a preservação dos nossos negócios e prevenção à fraude. O Datacentric Talks não é o primeiro, não é o primeiro, mas não será o último. Essa que é a grande questão. Esse espaço ele vai continuar com outros temas, com a mesma linguagem, com o mesmo objetivo de estimular esse esse momento de troca, esse momento de tentarmos estar sempre um passo à frente para nós preservarmos os nossos negócios, avançarmos os nossos negócios e estimularmos um ambiente de troca. Que possamos ficar em contato, todos nós, criarmos um ecossistema saudável. Aqui nós deixamos um QR Code na tela para quem quiser entrar em contato com o nosso time. Aqueles que quiserem entrar em contato conosco para fazer um diagnóstico do seu espaço, da sua maturidade em termos de como é que está o meu ambiente de inteligência artificial, a minha cultura de inteligência artificial. Aqui estamos falando de prevenção à fraude, mas será que eu tenho a cultura de inteligência artificial, como disse o Felipe Rezes, para dar o próximo passo? Será que eu estou com maturidade suficiente para isso? Vamos conversar, vamos trazer o nosso time, o time do Léo, nosso time de negócios, para fazer essa conversa, uma conversa de uma hora e meia,
para a gente entender qual é o momento, e nós faremos isso com todo prazer. Aqui tem o QR Code, compartilhe os dados, e a gente faz essa conversa e damos esse próximo passo juntos. No mais, quero agradecer a cada um. Léo, muito obrigado pela manhã de hoje. Valeu, gente. Obrigado. Felipe Rezes, meu amigo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado a tua visão de mercado. Bons negócios. Maravilha. Felipe de Lira, companheiro de jornada, obrigado mais uma vez por estar conosco, compartilhar a tua visão tecnológica. Maravilha, obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado a todos e ficamos à disposição. Obrigado pela parceria. A todos os demais que nos acompanharam, muito obrigado. Em breve teremos mais um Datacentric Talks com outras temáticas e esperamos todos vocês. Obrigado, uma boa manhã. Tchau, tchau.